Bom, a gente tem visto muito falar de inteligência artificial por aí, né? Sempre com exemplos, principalmente chatbot, mídias, outro tanto na medicina ou pesquisas científicas de ponta. Mas qual que é o impacto que isso tem trazido agora para o nosso dia a dia, né? Quais os nossos processos mais básicos nas empresas que a gente trabalha, qual que é o impacto que ela pode estar trazendo? Né? O que está acontecendo quando a gente fala de inteligência artificial dentro das empresas? Já é possível usufruir das melhores práticas de machine learning, inteligência artificial? Como está a sua implementação? Quais são as dores, quais são as oportunidades? Então, para conversar sobre tudo isso e a sua aplicação no setor da indústria e logística, eu trago aqui o Fernando Brezeguelo, falar com a gente, engenheiro de formação pela Unesp, com mestrado em engenharia no ITA, pós-graduado em marketing analítico e gerenciamento de projetos pela FGV e com certificado em pesquisa operacional pela Federal de São Paulo e transformação de negócios com Data Science. E ainda experiência aí de mais de 80 projetos end-to-end na aplicação de tudo isso. Então, Fernando, faz favor, fala mais sobre você, como é que você começou, como você chegou até aqui. Maravilha. Obrigado pela oportunidade aqui, Matheus. Poxa, é uma honra muito grande de estar participando desse canal, de falar de um tema que eu gosto muito, que é ciência de dados, né, que é aplicações de estatística, de matemática no contexto empresarial. Uma honra muito grande. Vamos lá. A minha carreira se começou, né, de acordo com a tua descrição. Eu sou engenheiro de produção, tenho também um curso em administração, tenho um mestrado em estatística aplicada. E desde sempre, quando eu tive contato com essas metodologias, eu me identifiquei muito e decidi abraçar isso desde sempre da minha carreira. Então, a minha carreira começou há 22 anos atrás. Tive a oportunidade de passar por diversas indústrias. Então, assim, né, trabalhei no mercado financeiro, trabalhei em indústria química, petroquímica, trabalhei em indústria de mineração, de siderurgia, trabalhei em porto também. E já trabalhei em indústria, em consultoria e também em casa de software, também desenvolvimento de software. E hoje eu trabalho com uma empresa de tecnologia na parte de arquitetura. E dentro desse contexto, sempre eu explorei e me posicionei na empresa como um recurso que entendia as fragilidades do negócio e tentava trazer automação e inteligência computacional para a operação. Então, nesse inteirinho, eu tive a oportunidade de mais de 80 projetos, de 85 projetos, mais exato, no qual eu apliquei essa metodologia para gerar o resultado. E eu gosto muito dessa parte, né? Eu acho que muito pertinente essa conversa que a gente tem, porque assim, o hype sobre inteligência artificial é muito grande. E o que eu tenho visto, né, que assim, a maneira como as pessoas estão aplicando, teoricamente, não, na minha visão, na minha humilde opinião, não é a mais eficiente. E, assim, né, as pessoas têm uma visão da tecnologia por tecnologia, técnica por técnica, e esquecem de incluir a componente de negócio, porque assim, essas tecnologias são um apoio, são um meio, né, para gerar o resultado. Então, assim, o pessoal tem não se preocupado com a parte de entender o contexto do negócio, a fragilidade, como vai se aplicar, como aquilo vai se inserir num processo de trabalho. E aí eu vejo essa fragilidade e os projetos não alcançando o potencial que de fato poderiam ter. Então, achei super bacana o seu convite e a possibilidade de falar sobre isso. E eu concordo com você. A gente ainda engatinha muito na questão dos dados, o uso dos dados para a gente colocar, né? Machine Learning já tem alguns anos, ainda engatinha bastante, inteligência artificial mais ainda, né? Engraçado que você fala de 22 anos, está aí no mercado, você é mais ou menos da mesma época que eu, que a gente tinha que explicar o que a gente fazia. Perfeito. Né? Hoje todo mundo sabe o que a gente faz, mas não sabe exatamente o que a gente faz, o que a gente pode entregar, né? Qual que é o poder que a gente tem de entregar para as empresas exatamente o que elas querem, né? E eu entendo, vejo com você a mesma coisa, elas ficam um pouco meio perdidas até como colocar, como fazer, o que elas efetivamente querem, né? Tanta informação, tanta coisa,
para colocar. E um ponto que você falou que eu acho fantástico é a questão do end-to-end, né? Não é só ir lá e você vai lá e faz o modelo, né? É necessário entender o que você quer, por que você quer, olhar todo o conceito, né, para você chegar. Fazer o modelo é a parte fácil. É a parte fácil. Hoje em dia, com as bibliotecas, da maneira, com a maturidade que os softwares de modelagem oferecem, eu falo que é a parte mais fácil. É a parte mais fácil. Agora, o difícil é você entrar numa área de negócio, mapear de fato a necessidade e não vem isso explícito assim num texto. Você tem que entender, você tem a soft skill de perceber através da área de negócio qual a necessidade dele e formular uma hipótese de solução. E a partir dessa hipótese de solução, aí sim começa, né, um trabalho de coleta de informação, de entendimento de dados, de análise exploratória, e aí culmina com a parte de modelagem, né, em si, para aí depois avaliar e aí sim verificar qual é o poder o potencial de resultado desse modelo, e aí sim pensar em deployar o modelo. Né? Não, perfeito. Ainda mais hoje, que é importante frisar isso, porque hoje com o ChatGPT qualquer um vai lá e descobre como faz o modelo. Perfeito. Né? Que é só rodar uma query. Mas a query é muito pouco, é 5% de todo da importância do processo. Né? E tudo isso que você falou é saber qual que é a melhor técnica a aplicar, né? Entender qual que é o conceito. A gente... hoje fala-se muito da inteligência artificial, mas tá bom, se eu colocar hoje uma inteligência artificial, eu tenho que estar com uma empresa também preparado para treinar ela sempre. Né? Não pode descuidar disso, né? Igual lá no passado a gente fazia a regressão logística e daqui 1 ano a gente olha para ela ainda vai estar funcionando direito. Existe todo um ciclo de vida de modelo que hoje, até porque os dados, hoje a multiplicidade do formato de dados é muito diferenciada. Então, hoje tem a prevalência de modelos de dados não estruturados que requerem, e o formato dos dados estão mudando. E aí, assim, a necessidade de você avaliar se o modelo ainda está efetivo, se as variáveis são as mesmas e tal, é de suma importância também. Eu acho que é um outro ponto que também eu acho que é necessário salientar também. Nas indústrias que você passou, quais são as principais dores dos dados e implementação de projetos? Uma boa pergunta. Eu tive, assim, né, nesses 22 anos, eu tive vamos dizer, três capítulos, 3 partes grandes, assim, né, 3 fases marcantes da minha carreira. Primeiro, eu trabalhei numa área de financeira, em que, assim, eu trabalhei no Itaú, no Unibanco, que depois virou Itaú, que o mote, assim, o grande problema de negócio que a gente tinha era fazer a adequação da verba de PDD, através da Basileia. Então, o desafio era, existia uma metodologia preparada pela Basileia, tal, e que a gente tinha que implementar e ver se aquele modelo fazia sentido para a carteira do banco. Então, assim, essa foi uma grande... que era muita estatística, era modelo de VAR e tal. Essa foi uma parte, uma pequena parte. Eu não me identifiquei, porque assim, era um negócio muito engessado, muito frio, não tinha espaço para criatividade e para entender o negócio. Que assim, desde da época da faculdade, eu percebi que assim, o meu forte era a parte de... Eu gosto muito da parte técnica, gosto muito de codar e tal, mas eu vejo como que o meu diferencial nas empresas que eu passei era a comunicação. Então, teve essa parte do mercado financeiro, que não foi tão legal. Em seguida, eu fui procurado por um headhunter com 3 anos de carreira para fazer parte de uma indústria de base, uma indústria petroquímica. Né? Química, que baita mudança. Baita mudança. E assim, é um negócio que a hora que eu entendi, e lá a parte, uma indústria química, petroquímica, é muito processo de transformação. E ali eu vi, falei, puxa, ali eu comecei a ver oportunidades, assim, existia a planta, assim, né, uma planta fabril petroquímica, ela é composta por vários processos, e tem os produtos que tem os diversos equipamentos e tem um roteiro de produção. E o que eu via que era o grande gap dessa indústria química petroquímica? Não existia uma orientação com relação aos melhores produtos para vender. Você poderia preencher a planta, a ocupação da planta, com diversos SKUs e não necessariamente trazer o maior retorno.
E aí, quando eu tive a percepção que caiu a ficha com 1 ano de... Assim, eu trabalhei 4 anos nessas indústrias. A hora que eu percebi, eu falei, puxa, cabe um modelo de otimização aqui, em que eu vou otimizar a margem, porque cada produto ele tem um ciclo de produção e um tempo de produção que ele vai consumir do reator. Então, portanto, eu tenho que otimizar o reator. O reator é o meu recurso crítico, que assim, eu tenho que direcionar o meu reator, o preenchimento do reator, de acordo com as margens dos produtos. O conceito simples, mas o pessoal não aplicava nada. O conceito é simples, mas para quem não conhece, nunca viu, não vai saber. Essa é a vantagem. E aí foi que a primeira oportunidade, o primeiro projeto que eu comecei de fato na área de ciência de dados, na prática, eu desenvolvi um modelo de otimização linear inteiro, que né, hoje eu vejo que assim, esses tipos de modelos são uma capacidade de dar resultado absurda, mas o mercado de data science não explora tanto na minha oportunidade, na minha visão. Por quê? Porque é um modelo difícil de implementar. Tem que ter uma especialização, um conhecimento bastante refinado e experiência para você transformar um processo num equacionamento. Sim. E aí a petroquímica e petroquímica tinha esse gap claro. Aí eu passei, né, desenvolvi esse modelo, ganhei projeção na empresa, tal, fui promovido e aí ficou. Depois eu vi um outro gap também na área de marketing, de segmentação de cliente, de você fazer descontos, políticas de desconto, política de alavancamento, de alavancagem de receita. Também foi os 2 grandes projetos que eu fiz, utilizando ciência de dados do início ao fim, que eu percebi que ajudou, que complementou bastante o contexto onde eu estava inserido. Aí depois fiquei 4 anos nesse segmento. Eu fui para a área de siderurgia e mineração. E aí, aí o negócio pegou, porque assim, essas empresas têm uma complexidade muito grande, porque assim, elas recebem os insumos, elas recebem carvão, recebem minério de outros países via porto e via trem. Sim. E você tem esses materiais, eles têm que ser condicionados num pátio de estoque, e desse pátio de estoque, eles vão sendo alimentados para as mini fábricas, que aí, se for numa siderúrgica, é composta de várias mini fábricas. Uma complexidade absurda de operação, assim, né? Porque tem pouco espaço, os navios chegam ao mesmo tempo, os trens também, e os recursos para fazer o descarregamento e a movimentação de material são totalmente finitos. A logística deles é alguma coisa grandiosíssima, cara. E assim, extremamente complexa, Matheus. E aí, assim, que eu vi, que eu falei, puxa, eu nasci para isso. Foi aí que, assim, a época do meu florescimento profissional que eu entendi, falei, puxa, é isso aqui. Então, eu via que e o processo de decisão nessas empresas era totalmente, assim, achismo, o conhecimento empírico. Tinha um supervisor lá que estava há 20 anos, que o cara entendia que existia um padrão de processo, um padrão de performance e tal, e o cara tentava acomodar aquilo, mas, assim, a mente humana, frente a um modelo de otimização que você tem várias... O algoritmo, ele trabalha todas as variáveis ao mesmo tempo, tende a ser muito pior do que o modelo. Né? A performance do ser humano tende a ser... Né? Porque ele não tem a capacidade de analisar vários cenários e tudo sendo considerado ao mesmo tempo. E eu vi esse gap da logística de inbound, que é de recebimento e armazenagem, e a logística outbound. Que foi os maiores gaps que eu vi em siderurgia e mineração. E aí, nesse período, eu desenvolvi muita habilidade em otimização e simulação por evento discreto, que é uma tecnologia que, nascida assim, tem o Arena, o ProModel e tal, que são softwares que oferecem uma metodologia, uma forma de você modelar, que você consegue analisar, né? O tempo ele compõe o modelo, ele é uma parte assim, importantíssima do modelo, e você consegue acompanhar dinamicamente a capacidade de produção, a formação de filas, ou a identificação de gargalos, a capacidade de produção. Então, assim, a performance dos agentes, né, dos equipamentos. Então, foi um período que eu ajudei bastante, na minha visão, assim, eu ajudei bastante. E eles guardam bem esses dados, essas informações todas? Eles têm
seu centro de dados, informações, ou é tudo jogado? Não, na minha época, assim, hoje, assim, eu compus eu tive essa oportunidade em 2010 até 2016. Existia muitos gaps, assim, a indústria é um campo extremamente fértil de aplicação, mas que não está no mesmo nível de um banco, de uma empresa de telecomunicação com relação à disponibilidade do dado. Uhum. Que no final do dia, mesmo a otimização, mesmo a simulação, ela depende de dados históricos. Menos do que o modelo de machine learning, que é a essência, né, do treinamento do modelo, mas você precisa para calibrar as variáveis. E assim, dava para fazer, mas era bem difícil. Eu precisava do cara da TI, não existia o conceito de data lake, de data warehouse, não tinha, né, essas tecnologias que a gente vê hoje, né? Várias tecnologias de disponibilização, arquiteturas voltadas para dados. Então, foi legal, eu consegui desenvolver várias coisas, acho que assim, né, foi um período muito legal da minha carreira, e tinha essa questão da dificuldade do dado. O que de fato isso contribuiu para a minha carreira? Eu fiquei um cara extremamente crítico e desenvolvi a minha metodologia cross, assim, né? Então, eu aplicava, são problemas industriais, que tinha a oportunidade de aplicar o Lean Six Sigma, a metodologia Six Sigma com Lean, e eu engajava, né, o meu diferencial era que eu ia até as áreas de negócio, eu começava o papo falando de Six Sigma. Então a gente ia falar, olha, qual que é o seu problema mais crítico? Qual que é a sua variável, a sua métrica de desempenho que mais te penaliza o seu negócio? A conversa começava daí. Aí começava assim, vamos medir esse cara, vamos pegar o histórico, vamos ver se tem sazonalidade, se tem alguma tendência protuberante nos dados. Aí a gente começava a analisar, falou, puxa, isso aqui é uma questão de medição, é uma questão de processo, é uma questão de manutenção, é uma questão de falta de pessoas, e a gente ia trabalhando essas questões em conjunto com a área de negócio, sempre aplicado, né, o contexto era de logística, inbound, logística outbound e planejamento da produção, que também era um gargalo menor, mas também bastante impactante. E aí a gente aplicava essa metodologia, eu ganhava o engajamento das pessoas e até chegar o momento de fazer, né, no DMake, tinha o Improve. E aí no Improve que eu dava essa contribuição que aí eu trazia para a mesa. Técnicas de data science, técnicas de pesquisa operacional, técnicas estatísticas e tal. E aí entrava o laboratório. Puxa, vamos modelar esse aspecto aqui, ó, de acordo com o que você está precisando. E que os dados apontam aqui, as tendências, dá para a gente encaixar essa metodologia. E aí essa metodologia, a gente avaliava, modelava, fazia um assessment da qualidade do dado fornecido pelo modelo, e aí se ele fosse a ponto de suprir a necessidade da área de negócio, a gente implementava e fazia depois o PDCA, que na época tinha, né, a questão do PDCA, que a gente fazia, aí engajava, nomeava esse modelo, alocava esse a um supervisor, e esse supervisor era o gestor desse modelo e aí engajava as outras áreas para ver, puxa, o modelo apontou isso, o planejado era isso, aconteceu na prática isso. Existia um gap. O que aconteceu? Cara, é fantástico isso, que é onde a gente consegue dar os melhores resultados para a empresa, né? Você literalmente sai da sua mesa e vai lá conversar com a ponta. Eu sempre conversei, sempre falo isso com o pessoal. Cara, sai da cadeira, da sua mesa, bonitinho. Vai lá conversar com a ponta, onde você vai achar oportunidade. Fazer o beabá, todo mundo faz. Né? Todo mundo fala de inovação, vamos inovar daqui, inovar dali. Cara, isso é inovação pura. Isso é inovação pura. Isso é inovação Porque pura. é fazer um feijão com arroz, mas um feijão com arroz extremamente efetivo e eficaz, né? Eficiente Exato. e eficaz. Porque você traz, conjuga a questão de tecnologia, de metodologia e processo dentro de um contexto empresarial. É onde está, né? Eu acho que é onde liga tudo e vira, realmente você muda a chave, começa a trazer, virar uma empresa data-driven e aí uma questão de dar resultado. Exatamente. Aí assim, complementando, aí teve essa segunda fase que foi de indústria. Foram 12 anos de indústria.
Aí depois eu entrei, tive a oportunidade, diante desse bom trabalho que eu fiz, eu comecei a ser assediado por consultorias. Cara, eu queria que você trouxesse essa metodologia de resolução para dentro da consultoria, a gente escalar várias outras indústrias. Aí eu fui, né? Eu comecei numa consultoria, na Ernst Young, como gerente sênior de operações e supply chain. Só que aí, durante o processo, era em 2016, estava a questão do machine learning, né? Eram os primórdios do machine learning e tal, todo aquele hype de RPA, de tecnologias, né, emergentes e tal. Eu embarquei nisso e fui convidado para compor uma área. Né? E aí foi aonde deu uma outra... Eu me reinventei. Então, até então, era um engenheiro industrial com excelente habilidade analítica e de tecnologia. Mas aí agora, né, depois dessa mudança, eu vivia a vender projetos de tecnologia, a entregar projetos de tecnologia. Então aí começou a compor essa questão de data lake, de data warehouse, de desenhar data lake, desenhar data warehouse, de compor modelos de machine learning, que é uma problemática totalmente diferente do que é a otimização e simulação, que era o coração da indústria. E aí começou, né? Eu tive essa passagem de 2 anos e meio na Ernst Young, que, puxa, eu fiz 5 projetos, que é assim, machine learning na veia. Aí depois eu fui, né? Aí começou o capítulo de consultorias. Eu fui para a CIT, uma empresa de Campinas, muito renomada, uma empresa multinacional, que vende projetos de transformação digital. Aí, nesse componente, toda essa minha caixa de ferramentas que eu já tinha, né? As técnicas, a modelagem, as ferramentas e tal, comecei a perceber que também faltava a questão da experiência do usuário. Certo. Que aí, assim, muito do impulsionamento do machine learning aconteceu por conta de problemas de marketing, problemas de aplicativo. E ali eu tive mais um complemento que, assim, foi, puxa, veio o start que, assim, puxa, tem a questão da experiência do usuário a ser considerada também na hora de você fazer o modelo. Né? Sim. Então, aí tive essa passagem pela Ernst Young, pela CIT. Aí depois eu fui morar nos Estados Unidos uma breve temporada, que, né, foi um projeto familiar. Eu abri minha consultoria, teve a oportunidade de começar a dar aula, aí comecei a abri minha própria consultoria de Data Science. Aí fiquei 4 anos com essa consultoria e agora veio na Oracle. Então, assim, desde 2016 eu tenho trabalhado, militado muito nessa área de tecnologia, inteligência artificial e machine learning e arquitetura. Maravilha. E eu voltar um pouquinho, porque entre você se formar, né, e aí você começar a trabalhar, você foi falando, poxa, eu comecei a me interessar aqui, depois veio o machine learning e tal. Como você fez para se atualizar? Poxa, tá bom, agora tá vindo o machine learning. Como é que eu faço? Né? Quando fala, machine learning vai ser meu futuro. Então eu preciso estudar agora. Não adianta a coisa vir e começar a estudar. Concordo que antes tarde do que nunca. Né? Mas o que você fez para perceber o que você precisava aprender e o que tipo de curso, como você procurou os cursos? Poxa, excelente pergunta. Eu tenho uma coisa assim comigo, Matheus, que eu sou um cara autodidata por natureza. Eu gosto muito a melhor forma, cada um tem a sua forma de adquirir conhecimento. Eu gosto muito através de livro. Eu sou um cara que, assim, gosta de pegar um livro e do início ao fim. E o que aconteceu nessa virada da indústria para a consultoria? Cara, me deu até um desespero, porque assim, a multiplicidade de tecnologias e de ferramentas e de abordagens que tinham eram gigantes. O que aconteceu? Eu pegava assim, eu via que era uma tecnologia que estava muito, muito hypada, eu pegava um livro básico e entendia o conceito. Cara, o que é, para que serve, quais são as premissas, quais são o passo a passo, eu gosto muito dessa palavra passo a passo. Qual o passo a passo para eu aplicar e quais os resultados que ela dão. Eu aprendo só isso. Eu fiz essa camada. E aí, em seguida, eu ia para o risco. Aí eu eu tentava vender um projeto de machine learning e aí ongoing. Aí eu ia fazendo, né, eu ia pegando o know-how durante o projeto. E assim foi. Então, na UI foi desse jeito, com a componente de machine learning e tal.
E aí dava certo, porque daí, assim, na minha cabeça, a hora que eu tenho um problema com um escopo bem definido e um prazo, eu não sei o que acontece. Aí a coisa vai pegando, aí tem a questão do hiperfoco e daí de concentrar. Nada como dar prazo para as pessoas. Não, a palavra-chave, assim, a palavra-chave para mim é prazo. A hora que tem um prazo, eu não sei o que acontece. Cara, a coisa vai assim, vai sozinha. Vai sozinha. Então, assim, a parte de machine learning foi assim, a parte de banco de dados foi assim, que também era um gap que eu tinha na época, 2016. E a parte de inteligência artificial também, a inteligência artificial tradicional, que a gente hoje existe toda a questão da IA generativa também, mas o que o pessoal chama de inteligência artificial também foi desse jeito, tradicional, eu também foi desse jeito. E aí eu uso os projetos para conseguir. E eu gosto muito de, assim, peguei um problema, sentar, gastar 3 dias planejando. Eu vou quebrando assim, o projeto em vários passos e aí vendo, puxa, para cumprir esse passo, qual a tecnologia, qual o framework que tem, qual é a metodologia de trabalho que se usa. E aí eu vou desenvolvendo. Essa é a minha técnica de adquirir conhecimento. Ótimo. E aí, falando, depois saiu, aí você está na Oracle. Hoje eu estou na Oracle. E aí, como é que tá lá na Oracle? Cara, a Oracle é uma empresa gigante, né? Hoje, penso que assim, a Oracle cresceu demais esses últimos tempos com o negócio de inteligência artificial generativa, né? Como uma empresa que se valorizou muito, que se aproveitou muito bem desse novo cenário tecnológico. E aí a Oracle ela vive de vender arquitetura. Assim, eu trabalho num núcleo que vende o OCI, que é o Oracle Infrastructure Cloud, e aí a gente vende esse serviço para as empresas. Então a gente hospeda as nossas soluções dentro de uma cloud. E aí assim, a gente tem uma equipe multidisciplinar, que aí tem o pessoal especializado em infra, tem o pessoal especializado em data lake, em data warehouse, tem o pessoal especializado em aplicações de ciência de dados, no qual eu faço parte, eu sou cientista de dados, no âmbito da América Latina, então eu trabalho, né, a minha equipe é América Latina, a gente tem a oportunidade de trabalhar com empresas do México, empresas da Colômbia, então empresas do Brasil, sempre nesse contexto. Vem o problema de negócio, eu uso o meu skill de consultor para tentar entender, refinar onde está o problema. E aí faço uma idealização de como eu vou resolver, e aí eu vou agregando os outros recursos da equipe para colocar, puxa, como é que a gente coloca essa solução dentro da cloud? Qual é a infraestrutura que a gente tem? Qual é a máquina virtual que a gente vai ter que ter? Qual é os mecanismos de coleta e de orquestração dos dados? Qual é o analytics que vai ter depois, né? Então, a Oracle tem me enriquecido muito, que era uma coisa que até então, né, eu estava muito focado em desenvolver os modelos. Sim. Até então, e agora a grande preocupação não só entender, mas como colocar eles em produção e escalar, né? E colocar eles em produção de uma maneira organizada e econômica para o cliente. E essa turma toda da Oracle está no Brasil mesmo? Tem gente, assim, eu faço parte da equipe do A-Team, né? E aí, assim, essa diretoria é composta por várias gerências, tem gerências aqui no Brasil e tem gerências no exterior também. Então, assim, eu sou do núcleo da América Latina. Eu sou a minha gerência da América Latina. Mas na América Latina... Tem gente, tem gente, assim, tem 80% da equipe é Brasil e 20% é América Latina. Que legal. Tem muita diferença entre os países da América Latina, para ficar por aqui, na vontade deles de terem projetos nesse sentido, tem ou não? Eu vejo que assim, não tem uma amostra tão grande assim. Eu tô na empresa há 2 anos e 3 meses e eu passei para o time da América Latina há um ano e 4 meses. E as oportunidades que eu tive de compor as discussões, de compor o time, né, os projetos com empresas da América Latina, eu percebo que eles estão
um pouco ainda, eu acho que assim, menos maduras do que empresas brasileiras. Não tem um nível de assim, né? Hoje a Oracle está na B3, está no Itaú, está na Claro, está na Vivo. Não vejo empresas lá fora tão maduras quanto essas. Em questão de dado mesmo, né? Em questão de estrutura, acesso, né? A parte de ETL, não é. E eles, assim, reconhecem isso e estão na busca por aperfeiçoar. Mas existe um gap ainda hoje, um gap técnico ainda grande. É porque eu fico imaginando, eu venho muito mais da área de seguros e a área financeira. Mesmo assim, você precisa, mesmo hoje em dia, com todo mundo falando cultura data-driven, e precisa de dados para tomar decisão, e dados para não sei o que, dados para aquilo não sei o que lá. Você ainda precisa, às vezes, parar para convencer o pessoal que você precisa ter uma base de dados de fácil acesso, você precisa de ter todas as informações. Cara, quantas vezes você está na empresa e aí fala, eu quero as informações dos telefonemas com os clientes. Puta, não guarda a informação. Não, isso sempre, Matheus. Não, isso é uma realidade que a gente vive. A gente tem duas barreiras hoje em dia, assim, né, na minha visão, de fazer um trabalho mais amplo, de ser mais efetivo com os nossos clientes. Primeiro é a questão cultural, que aí você tem que convencer as pessoas, né? As empresas hoje em dia tem muita gente avançada, mas tem muita gente que não. E precisa de um assessment. As empresas não dão, muitas das vezes, não sei, por uma questão de domínio da informação, domínio do processo ali, né? Não, eu sou o dono desse processo, não vou abrir para ninguém, porque depois eu vou perder poder e tal. Então, existe essa questão de não abrir as portas para fazer um trabalho de assessment e de parceria. Tem essa questão. E a outra é essa questão do dado. Tem muitas empresas que estão naquela fase ainda de estruturação de dados, que estão na parte de engenharia de dados ainda, né? Deus amado. Então, e assim, cara, uma grande maioria, eu diria que a grande maioria hoje das empresas que a gente vê, tirando essas de banco, né, tirando essas de bem maduras, então ainda não estão se estruturando. As bem maduras ainda tem muito para fazer. Estão se estruturando. Eu estive num evento há um tempo atrás e, cara, só tinha diretor de banco, altos bancos, e a reclamação deles era: a gente ainda não faz o básico direito. Então, assim, a gente quer fazer inteligência artificial, machine learning, conversar, ter toda aquela IA generativa. IA generativa e tal, mas ainda a gente está penando em fazer o básico. E eu estou falando de grandes bancos. Agora, imagina indústrias de segmentos que não estão tão maduras assim ainda. Isso, para mim, é um paradoxo grande, cara. Porque, assim, às vezes você vai em empresas, cara, gigantescas, que faturam bilhões. E aí você começa a conversar com as áreas de negócio e ver, puxa, áreas críticas, como logística, como, né, transporte, produção, saque, serviço de atendimento ao cliente. Você vê que os caras ainda não usam nem a questão dos primórdios, assim, puxa, de fazer uma análise exploratória bem feita, de fazer uma modelagem assim mínima. Tem empresa que não está nem nesse ponto ainda. Verdade. E aí, assim, e vem ao contraponto, vem esse hype, né? De, puxa, IA generativa, fazer usar a visão computacional, usar a transcrição de texto, fazer, né, as possibilidades que a IA generativa dá. Mas os caras ainda não conseguiram resolver a equação de primeiro grau. Puxando um pouco para isso, anteontem eu estive num evento e a Dani da Future in Future, que a Dani é uma futurista, e ela estava falando de um case da Samsung, que achei fantástico. Então ela tem a geladeira da Samsung, e ela tem várias câmeras lá dentro, que ela detecta o que está faltando na geladeira, e aí você não precisa ir mais no mercado, ela detecta o que está faltando, a própria Samsung fechou um acordo com o supermercado, que ela informa o supermercado o que está faltando, o supermercado pega esse produto, leva até a tua casa, aí tem uma fechadura da Samsung, que o cara recebe na hora o código para entrar, ele entra na sua casa, vai lá, abastece a sua geladeira e vai embora. Cara, fantástico isso. Agora, como é que as empresas de logística, de produção, de toda essa cadeia vão se virar
para ela vender o produto dela. Porque senão eu só vou ficar tomando o mesmo leite a minha vida inteira. Eu vou sempre usar a mesma empresa de entrega a minha vida inteira. Então, se você não fizer o básico, começar a fazer o básico logo, cara, vai ser consumido por toda essa facilidade que queira ou não queira, já tá... Já é geral para todo mundo, né? E esse é o grande, eu penso que esse é o grande desafio, pensando na indústria, nas indústrias de base, né? Empresas que transformam matéria-prima em produtos, eu acho que é o grande desafio. Ainda eu acho que falta muito para ser considerado data-driven. Tem muita coisa que é feito ainda, né, no conhecimento empírico, que é feito, né, numa análise muito superficial e que já caberia já a aplicação de dados, de técnicas um pouco mais sofisticadas, que deem um resultado já que, né, consagrado, que já tenham, né, uma aplicação consagrada nas indústrias como um todo. Sim. Eu acho que assim ainda existe um gap gigante, na minha visão. Isso é uma coisa que a gente conversa, né, na Oracle direto, porque assim, a gente está muito em contato com clientes e a gente percebe isso, que as empresas ainda estão muito longe de chegar a esse ponto igual dessa aplicação da Samsung que você acabou de relatar. Então sim, e eu vejo a minha preocupação maior hoje cara, vamos se mexer, porque senão eu, cliente, vou ficar sem opção do que eu vou comprar. Olha, do que a inteligência artificial vai comprar para mim. Né? E aí eu vou acabar consumindo sempre o mesmo produto. Cara, é a última coisa que eu quero. Eu não vou nem experimentar coisa nova. Se marcar muito. Então, acho que isso tem que colocar muito. Voltando agora mais para o nosso dia a dia aqui. Tem, nesses trabalhos todos que você fez, né, eu imagino que... Bom, vou voltar um pouco ainda. Quando você está lá na indústria de base, você enfrentou o desafio de fazer os caras aceitarem aquele trabalho, engajar o pessoal. Engajar. Lá a grande preocupação era engajamento. E quando a empresa, agora você depois você trabalhou em consultoria, hoje, queira ou não queira, a Oracle acaba sendo uma espécie de consultoria para isso. Também. Ainda tem esse problema de engajamento, mesmo o cara vindo, porque sempre vem de cima para baixo, né? Então, quem contrata não é o cara do dia a dia que vai fazer a coisa acontecer. Ainda tem esse problema de fazer Tem, não. Eu acho que sim, numa escala menor, porque assim, quando você trabalha com a indústria de base, a indústria de transformação, quem é o teu contraparte, a pessoa que você é o teu interlocutor? As pessoas operacionais. Sim. As pessoas operacionais têm um nível de instrução, têm um nível de aceitação, de atualização muito mais baixo do que você trabalhar numa empresa de tecnologia. Você vai falar com um cara um gerente, um analista sênior de uma empresa de tecnologia, né, no qual a gente está hoje. Então, os desafios são um pouco diferentes. Lá na época, tinha a questão de assim, os problemas extremamente complexos e o nível de fé, o nível de crença desses caras em metodologias quantitativas era baixíssimo. E então eu tinha o grande desafio de falar a língua deles, de mostrar o que dava para ser feito, né, através das técnicas, mas falando a língua deles. Então tinha um desafio muito de comunicação, de técnico também, mas muito mais de comunicação, porque se você chega falando numa linguagem que os caras não entendem, o que é o normal, o natural? Os caras vão desengajar e se perdeu. Você perdeu o público, não vai acontecer nada. Esse projeto não vai acontecer nada. Você vai lá assistir, os caras vão frequentar uma primeira reunião, vai vir 10 pessoas na primeira reunião, na segunda vem 4, na terceira vem 1, na quinta não vem ninguém. Então tinha esse problema. O que eu vejo hoje nas empresas de tecnologia, né, as empresas que a gente, né, fala sobre os conceitos de tecnologia, as pessoas ainda não têm a visão de aplicação. Eu acho que não está tão maduro. Então, se consegue fazer uma conversa, mas na hora que vai para a aplicação e de fato transformar aquela tecnologia em resultado, tem um gap. Tem um gap. Sim. O cara vai falar, não, eu entendo que eu preciso ter uma máquina, um banco de dados no ciclo, de ter um banco de dados relacional que performa bem, que eu vou fazer uma latência baixa de fazer coleta de informação, vou ter uma ferramenta de orquestração, vou jogar no Data Lake, beleza, parou aí. Aí a informação está ali. Está no Data Lake, está no Data Warehouse, pronta para ser consumida. E agora? Os caras se perdem porque não tem essa orientação de aplicação. Ó, não tem aquela visão de negócio. É TI por TI.
É tecnologia por tecnologia. E aí, na hora de você ter o insight, a genialidade, falando, não, mas espera, esse dado aqui, deixa eu ver o que o cara está precisando com o dado que eu tenho. Dá para fazer alguma coisa? Dá para fazer alguma coisa, mas aí se perde. E aí você tem que convencer, o grande esforço que a gente tem é fazer puxa, cara, dá para você fazer, vamos fazer um projeto. Dá para você fazer um projeto aqui, ó, vai dar isso aqui de resultado, e aí convencer o cara, calcular, fazer uma simulação do processo com essa ferramenta nova, com essa aplicação nova, e vai dar isso aqui de VPL, de TIR. Então, é convencer que aquele dado ele pode ser monetizado e transformado numa solução. O que é mais de louco, né? Geralmente isso vem de fora da empresa, não vem de dentro. Não tem alguém lá dentro vendo isso. Que é assim, que era o natural que o cara conhece o dado, conhece o processo, deveria vir dele. Exato. Eu deveria chamar a consultoria e falar, ó, eu quero fazer isso, não tenho condição, você chama a consultoria e ela te ajuda a fazer. Mas o cara de fora vir te dar ideia é surreal. Eu falando da área financeira, cara, é uma coisa que é muito comum e a gente virou a chave recentemente, fraude. Cara, fraudador é o fraudador é o melhor dos mundos. Ele não tem que homologar nada, ele vai lá, desenvolve, põe em produção. Eles se conversam muito, porque ele fala, cara, eu tô arrancando dinheiro da empresa tal, vem pra cá. E vambora. E os caras vêm, mas vem com gosto, né? E as empresas ficam tudo assim, não, eu não posso falar aqui porque é competitivo. Cara, contra a fraude não é competição. Não existe competição entre empresas contra a fraude. Cara, ele virou a chave. Tem que ter cooperação, né? Exato. A gente tá virando a chave recentemente, começou a virar, né? Poxa, tá bom, eu entendo que existe competição, inteligência nas empresas serve muito para competição. Eu não vou abrir tudo que eu faço para o meu concorrente para ele não ganhar de mim e tal. Mas, poxa, muitas coisas a gente tem que aprender conversando com os outros, falando aquilo que a gente faz. Não precisa falar qual que é o pulo do gato. Né? Não precisa dizer o detalhe que você achou, que você encontrou e tal. Mas, poxa, para que todos possam crescer, para que, inclusive, possa ser bom para você, dono da empresa, eu vejo assim, poxa, a gente precisa falar o que está dando certo e o que não está dando certo, de uma forma geral. Porque se o meu concorrente está crescendo, eu vou crescer também. Com certeza. Até porque eu já estou num passo na frente dele. Né? É bom para os funcionários, todos aprendem, todos crescem. É bom para os clientes, que vão ter cada vez mais produtos. Eu enxergo quando você não... Você fica muito fechado no seu casulo, você pode ser o dono do mercado. Né? Você é o seu único cara que está ganhando dinheiro. Até vir alguém e dar o pulo do gato, e aí ele também não vai fazer a mesma coisa que você, e você vai se perder. Você não soube de onde está colocando. Certo. E, de novo, não acho que as empresas têm que perder competitividade falando do outro, mas as pessoas entre si têm que conversar, falar, poxa, descobri essa técnica. Tô olhando o meu cliente desse jeito, tô olhando para o minha manufatura desse jeito, minha logística desse jeito. Né? Você começa a buscar a informação, o que você pode trazer. Né? E prestar atenção em outras indústrias. O que está funcionando no financeiro, por que não pode funcionar na minha empresa de base? Eu acho isso maravilhoso e é uma coisa que eu não vejo tanto. Das pessoas fazerem esse benchmark, de falar, não, de entender qual é o meu problema. E o cara não se limitar só à questão da indústria dele, e sim falar como é que as empresas têm resolvido esse tipo de problema, independente da indústria. Exato. É uma questão de um insight que, assim, puxa, maravilhoso, que poderia vir boas coisas, mas eu não vejo isso, né? Eu estou direto em várias empresas, estou no dia a dia em várias empresas e não vejo essa... buscar um insight, né? Esse insight sendo utilizado de maneira efetiva. E eu acho que esse tipo de insight é mais ou menos, meio a grosso modo, é o que o Steve Jobs falava. Cara, olha nas bordas. É isso. É você olhar para fora do seu meio aqui para ver o que você pode trazer. Né?
O exemplo tão ridículo disso, cara, há quanto tempo a gente via filme do cara deslizar o dedo na tela das coisas, né? Ou o cara desenhava as coisas, o que ele queria fazer numa tela virtual, no meio do nada, assim, ele fazia, acontecia. Cara, quanto tempo demorou para alguém se tocar e falar, eu também posso deslizar o dedo no celular e fazer as coisas? Cara, foi olhando isso, já existia, a gente já estava vendo isso, né, acontecer. E a mesma coisa quando a gente olha outras empresas. E me diga uma coisa, quais exemplos ou casos você pode trazer de coisas que trabalhos que você fez, né, a dificuldade que você teve ali para fazer esse trabalho, colocou ele, entregou, sabe, aqueles trabalhos são os trabalhos da vida, os projetos da vida. Isso, aquele que faz brilhar o olho, aquele que fala, puta, cara, esse aqui é o que eu gosto de contar para todo mundo. Ah, tem. Eu teve um projeto que eu peguei, esse assim, é o projeto que eu vejo que é esse projeto mais legal que eu fiz até hoje na minha carreira e que assim me alavancou muito, me amadureceu muito como profissional e me abriu muitas portas. Eu trabalhava numa siderúrgica que ela tinha o seu próprio terminal marítimo privativo. E aí esse terminal, ele era usado tanto para receber matéria-prima, recebia carvão, recebia minério do leste europeu, da Austrália. E você pensa, né? Se contratava um armador, é a mesma coisa. Eu vou contratar um caminhão, só que em vez do caminhão eu vou contratar um navio. Esse navio se chama armador. Eu vou contratar esse armador para chegar aqui, ele vai eu vou contratar ele está em Hong Kong, ele vai sair, vai para a Austrália, vai fazer a coleta do material e vai vir vai vir até aqui. É um negócio que pode ter milhões de interferências, de intercorrência, certo? E aí o que acontecia? E esse porto também ele era usado para receber material e também para exportar produto acabado. Tinha as placas, tinha as bobinas, esses produtos eles eram exportados para a Europa, para os Estados Unidos, para a América Central. E o que acontecia? O time que fazia esse afretamento, que fazia essa determinação, cara, não usava uma tecnologia, não usava uma metodologia para definir as janelas. As janelas de chegada desses navios. Nós vamos definir que esse navio aqui nós vamos contratar. Se chama lay day esse intervalo. O cara vai chegar aqui no dia 1, vai ficar até o dia 10, eu vou contratar uma prancha, que é o ritmo de descarga desse navio, ou o ritmo de carregamento desse navio. E aí, esse navio vai embora dentro desse intervalo. Se aconteceu, se o processo desse navio foi processado durante esse intervalo, maravilha. O armador vai embora feliz, não vai atrasar ninguém. Eu vou receber meu material, vou expedir meu material, vou só pagar a taxa de transporte e beleza. O que acontece se esse cara extrapolar? Se ele ficar mais, existe uma multa que a gente chama de demurge. É uma sobreestadia desse navio. E quando eu peguei esse projeto, esse problema estava crítico, assim, né? Imagine uma empresa que gastava 12 milhões de dólares por ano. Com esse, assim, sendo que assim, o custo, o custo de matéria era quase 50% do custo de matéria-prima e de exportação. O porto dava prejuízo. Dava prejuízo total. Não deveria, né? Não deveria. E aí me nomearam, eu falei assim, olha, é um trabalho de engenharia industrial, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então você vai ter que entender desde o fluxo de como a área de compras ela faz o afretamento do navio e até entender como a operação está trabalhando, está se organizando e a parte de manutenção também. Então era três grandes áreas. E eu peguei esse projeto, já tinha tido N tentativas anteriores, aí eu cheguei lá para falar com os caras, falei, olha, eu vim para trabalhar nesse tema aqui, sei que os caras olharam para mim, cara, mais um? Mais uma vez, vocês vão tentar falar nisso? O que você vai trazer de diferente? Eu falei assim, olha, eu tenho uma ideia de um passo a passo aqui, né? Sempre eu gosto desse negócio do passo a passo, de quebrar o problema em vários pedaços e começar. Aí eu apresentei a metodologia para os caras. E aí eu comecei, né? Na primeira semana eu fui entender o processo, fui até no departamento de compras, fiz um mapeamento, fluxo do processo inteiro, vi como é que eles trabalhavam.
Vi também a área física, fiz um mapeamento físico, que daí, assim, esse material chega até no porto, tem o berço lá, que é onde se atraca o navio, e aí tem os descarregadores, o carregador e o descarregador de navio. É um equipamento que é assim, um grab, que tem uma mão mecânica aqui, pum, joga isso numa esteira rolante, uma correia rolante, né? E aí esse material vai sendo distribuído pela planta. E aí eu fiz, e aí o dia que eu cheguei e mostrei esse mapa, na segunda semana os caras tomaram um susto. Falaram, não, mas espera aí, ninguém tinha feito isso. O que você quer chegar com isso? Eu falei, então, eu quero agora, o próximo passo eu vou pegar dados sobre cada um dos equipamentos. Eu quero saber qual é a performance, quanto eles quebraram, quanto é o tempo que eles ficam parados. E assim, e para eu simular que se eles estivessem no contexto de nominal deles, quanto seria a nossa capacidade de transporte? A hora que eu falei isso, os caras tomaram um susto. Nossa. Porque daí, assim, eu tinha engajado os caras e já estava começando um projeto Data Driven. Aí o que eu peguei e fiz? Fiz toda essa coleta de informação, foi um mês de projeto, eu peguei todas as informações e comecei a fazer análises estatísticas. Eu falei assim, qual é os principais problemas? E aí eu descobri, através dessa análise, que assim, todo aquele demurge lá, que era de 12 milhões por ano, era fruto de 5 equipamentos. A gente tinha mais de 70 equipamentos. Só esses 5 equipamentos respondiam por 80% das quebras. E aí eu peguei e falei, olha o meu insight. Agora a gente vai fazer uma análise de falhas aqui, uma análise de 5 porquês, para ver por que esses caras estão dando problema. Chamei toda a equipe operacional desse projeto e a gente começou a levantar hipóteses. E aí a gente separou vários problemas. Aí depois eu peguei e falei assim, e qual seria os pontos de melhoria? O que a gente poderia fazer para resolver esses problemas? Puxa, já estava hipotetizando soluções. O que eu fiz depois? Que aí matou a pau. Agora eu vou criar um simulador. Eu falei assim, olha, para cada uma das soluções, eu vou fazer uma matriz de incidência. Eu falei, ó, esse projeto de melhoria. Quais dos problemas eu vou conseguir atacar? E aí eu peguei e fiz uma simulação histórica. De falar, olha, se esse problema tivesse resolvido naquela época, eu vou dar uma prancha esperada. Sim. Uma prancha depois dessa... Eu sei que depois eu fiz esse negócio da simulação das pranchas, fiz uma simulação econômica. Falei, olha, considerando o custo de demurge, o custo de afretamento desse navio, qual seria o comportamento econômico? Então aí eu já comecei a fazer um ranking dos projetos mais efetivos. Que massa. Aí depois com isso eu calculei o VPL e aí depois eu montei um modelo de otimização. Falei, puxa, eu tenho um orçamento de 3 milhões de reais. Todas as melhorias vão ficar em 12. Qual que eu vou fazer o primeiro plano, a primeira leva? E eu levei isso, ficou um projeto lindo, cheio de técnica e tal. Eu levei isso para o corpo, né, para a diretoria da empresa. Os caras olharam e falaram assim, pô, eu sei que eles pegaram aquele trabalho e começaram a falar, ó, nós vamos fazer o que você tá recomendando, as 10 primeiras sugestões nós vamos fazer. Essa demurge que era 10, 6 meses depois, estava em 1 milhão e pouco por ano. Caraca. E aí, assim, depois desse trabalho, eu era um especialista em engenharia industrial, virei gerente de logística da empresa. Então, aí, assim, esse foi o trabalho que eu precisei quebrar a incredulidade dos caras, sim, mostrar a questão de utilizar o artifício de mapeamento de processo ao extremo, porque daí assim é a minha comunicação e mostrar para os caras que eu estava no mesmo nível de conhecimento deles. E aí depois a parte de modelagem. Porque daí você pegar um banco de dados em que eu tinha lá os motivos de parada e eu fiz um algoritmo que ele falava, pô, se eu tiver... Aí fiz um monte de simulação que assim, pô, se essa ação tivesse sido colocada em operação, esse tipo vai ser 0. O que tinha lá uma quantidade de horas, eu zerava. Então eu simulei uma prancha, eu simulei a prancha. Então aí ficou um trabalho que tinha técnica, tinha comunicação, tinha tudo. Então esse foi o projeto que eu vi que deu mais resultado, que deu mais prazer, que deu mais resultado na minha carreira. Dos 85, esse foi o mais bacana. E a beleza nele também tá é que você
Tem a comunicação, que é uma forma que você faz com o peão lá na ponta, em vários níveis, né? Até a diretoria tem que adaptar a sua comunicação para cada E aí, a hora que caras, acabou, né? foi muito legal, porque daí, assim, a empresa era uma empresa nacional, que ela foi adquirida por um grupo ítalo-argentino. E assim, a galera dessa empresa, que todo mundo formado no MIT, extremamente especializado em técnicas quantitativas, eu tive que refatorar o material de apresentação. Caramba. Porque daí, assim, eu tinha feito, assumindo para pessoas de operação, para processo. Então, assim, os processos eram mais relevantes, eu encaixava as tecnologias dentro dos processos. Lá os caras falaram, não, a gente já sabe, só que eu quero isso numa perspectiva financeira. Aí eu fiz uma adaptação, tive isso também, teve essa etapa que aí assim, foi um negócio executivo que foi para o dono da empresa, dono do grupo, que morava lá na Itália, e ele aí aprovou, o cara que tinha o poder de decisão, ele recebeu o material e falou, não, beleza, podem ir em frente com o investimento para fazer as melhorias que o cara aí sugeriu. Então foi um negócio que assim, e tudo isso aconteceu em 7 meses. Caralho, só 7 meses. 7 meses. Desde da primeira reunião de mapeamento, de entendimento do processo, até a coleta, as modelagens e tal. Com uns 5 meses eu já tinha terminado o projeto em si, já tinha validado tudo. E aí teve esses 2 meses que assim, puxa, ia para a diretoria, os caras, mudam isso, muda aquilo. Aí, no final, quando foi submetido para esse cara, o dono do grupo, foi com 7 meses. Aí depois, 10 dias depois, já veio o aceite e aí começou as medidas Aí teve algumas melhorias que eram de estruturais mesmo, de trocar alguns equipamentos, outros eram de melhoria de processo, que é a criação de processos diferentes, né? E a outra é de gestão. Teve 3, essas 10 melhorias, tinha um pouco de cada. Caramba. Então aí teve esse projeto, cara, de fato foi o projeto até agora. Eu adoro essa questão do desafio de fazer projetos complexos assim, que você tem que, tem as fases respeitar bem as fases. Até agora teve outros projetos muito legais, mas esse, se falar assim, cara, se chegar numa o filho querido, numa entrevista assim, falando, cara, me fala do seu projeto predileto, é esse. Não, dá para entender o porquê, dá para entender. Então, dá para entender. Cara, muito legal. E teve vários outros, assim, que, eu também trabalhei uma época, né, na questão da consultoria, que eu tive essa consultoria, né, que eu tenho essa minha consultoria particular. Eu trabalhei para um grupo de educação muito famoso aqui de São Paulo, em que eu desenvolvia toda essa parte de data science. Então, assim, fazer modelos de propensão de compra de curso. O cara entrou, enviou um lead. Todas aquelas informações. A gente tinha o rastreamento das informações, das interações que teve com o sistema, até o ponto de um mês depois, se o cara comprou ou não comprou um curso. Fiz modelos desses que assim, ficaram lindos. Modelo de churn, também de evasão de aluno. O aluno vem fazendo, né, faz um contrato da plataforma, tem as suas métricas de interação e tal, e aí com base nessa interação, 6 meses depois, na hora que vira, que a renovação era anual, se o cara comprou, então eu já sabia com 6 meses de antecedência qual a probabilidade que o cara ia sair, assim, mas totalmente assim, trabalhos mais usuais assim, né? Sim. Mas assim, entendendo completamente o que estava acontecendo. Não, e é fantástico. Eu juro que eu não sei o quanto empresa de educação, por exemplo. Aliás, vou falar aqui da empresa de educação, mas de uma forma geral, as empresas como um todo estão preocupadas, por exemplo, no churn do cliente, né? Que você com 6 meses de antecedência, sabendo que ele vai sair, cara, você tem pelo menos... Tem uma margem de manobra de fazer essas áreas de apoio ao cliente, de entender, fazer de interagir com ele, para entender, fazer entrevista, entrevistar, tentar entender. Tá bom, tem gente que vai sair porque acabou grana. Né? Cara, mas dá para fazer tudo, né? O cara. Né? Realmente é uma coisa que eu não vejo. Escolas como um todo, duvido que muitas tenham, que a maioria tenha, mas
Mas empresas mesmo não olham para o churn do cliente. Empresas da área financeira. Certo. Não olham. Um outro projeto que eu achei muito interessante, que também tive a oportunidade de fazer, esse mundo do data science é muito amplo, né? Se você pegar aí nessas escolas de ponta, se você for no ITA, for no Unifesp, for no Unicamp, for na USP e tal, tem a área de métodos quantitativos, ela é gigante, né? Ela é organizada por assunto. Então tem o time de otimização, o time de simulação, de machine learning, de inteligência artificial, de inteligência artificial generativa. Tem os métodos multicritérios. Eu sei que eu peguei um projeto há uns 2 anos atrás, já pela Oracle, em que a gente tinha que desenvolver um algoritmo de, assim, era uma logtech, que a gente precisava fazer um match, um algoritmo que desse um match entre uma carga e um caminhoneiro. Então existia uma plataforma que lá as empresas de transporte ofereciam cargas. E aí elas analisavam aqui os caminhoneiros também entravam nessa plataforma informando, dando informações sobre os seus equipamentos, a rota que ele está mais acostumado, onde ele morava, tal. E era obrigado a fazer esse match. E era um problema que assim a própria empresa, uma empresa extremamente madura em dados, tinha cientistas de dados brilhantes lá. E eles não, assim, tinham derivado uma solução, mas a solução demorava muito. Demorava muito. E sabendo que esse algoritmo ele teria que ser rodado a cada 5 minutos, não dava. Ficava um eterno processamento. Sim. Aí eu entrei nesse projeto, fiz esse entendimento, procurei uma técnica de estruturação de problemas, de método de ranqueamento de opções. E eu desenvolvi um algoritmo, assim, com base numa técnica chamada TOPS. E aí também o negócio funcionava em 10 segundos. E o cliente veio até aqui em São Paulo, a gente fez um bootcamp. E aí, assim, em 2 dias, a gente colocou a solução de pé. Aquele tipo de trabalho de startup. Sim. Então, assim, nossa, foi outro projeto marcante que, assim, acabou. Eu estava exausto, 2 dias que eu trabalhei 10 horas por dia, cada dia. Mas no final a gente saiu, o cliente saiu extremamente satisfeito. Depois... Eu nem sabia que tinha que dar match mercadoria caminhoneira. Não, nossa, isso é um problema crítico. Assim, imagine que hoje a maioria das empresas de transporte, elas têm frotas terceirizadas. Faz todo sentido. Frota terceirizada. Então aí como é que você vai fazer um negócio que assim, puxa, tem vários critérios. O tipo de mercadoria que você vai, o tipo de caminhão que o cara tem, qual o tipo de material que esse caminhão tem capacidade de transportar, Sim. Qual é onde o lugar está, o cara não pode demorar muito para pegar essa carga. Tem vários atributos que tem que ser considerados, até de você bater o martelo e falar, essa carga eu vou dar para o fulano de tal. Que envolve, inclusive, como você falou, o lugar que o cara... Onde o cara está. Nunca imaginei. Não, e o cara assim, imagina só, o cara está na plataforma e o cara está 200 quilômetros do local. E o cara, você tem lá um nível de urgência de entrega de algumas horas. O cara não vai conseguir. Então você tem que estruturar um algoritmo que tem várias variáveis sendo consideradas e tem peso. Puxa, essa variável, se não acontecer, cara, tá fora. É um peso infinito. É um peso infinito que o cara, no desenrolar no decorrer da aplicação do algoritmo, naturalmente vai exterminar esse, né? Sim. Então, eu sei que, por exemplo, o cara vai, o caminhão, eu entendo, caminhão, esse tipo de caminhão leva esse tipo de mercadoria, esse outro tipo de mercadoria. Ok, faz sentido. O cara vai entregar tanto de produtos, você já abastece o caminhão na ordem que o caminhoneiro vai descarregar, porque não necessariamente ele descarrega tudo no mesmo lugar. Beleza. Mas faz sentido com a região, porque ele já sabe qual que é o melhor caminho. Se ele tiver que pousar, ele sabe onde que ele vai ficar, né? Ele consegue planejar melhor a viagem dele, porque as empresas, mesmo com toda a segurança, que a empresa tem... Algumas empresas têm aquela cerca eletrônica, né? Que o caminhão não pode sair do lugar e tal. Ela não consegue fechar direitinho onde que o cara vai dormir, onde que ele vai fazer tudo. Pô, fantástico isso. E o legal desse projeto é que assim, o que a empresa queria transformar esse match
num produto. Ela queria monetizar essa análise, esse processo em um produto, e ela queria vender essas coisas para transportadoras como um produto. Sim. E aí, assim, o fato delas terem do processo anterior estar demorando tanto impedia. Não, a hora que o cara ia fazer um teste de mesa, cara, eu não posso esperar 5 minutos, 4 minutos para ter uma resposta. Sim. Não dá certo. Então, esse algoritmo que a gente bolou, que eu fiz parte desse time que bolou, entregava tão rápido que eles lançaram o produto, foi um sucesso, a empresa foi vendida depois. Essa Logitech foi vendida por uma bala de dinheiro. E assim, quando eu fiquei sabendo, eu liguei para o CEO da empresa e falei, cara, que legal, tal. Tem alguma? Eu falei, não, esse produto ele alavancou bastante a imagem da empresa. Alavancou bastante. Então, você vê que o poder da ciência de dados, a hora que bem aplicado, ela tem uma capacidade de trazer resultado imensa, que assim, às vezes a empresa transforma aquilo numa coisa que é uma sacada que é o case do negócio. É o case do negócio. É o case do negócio. É o que acaba valorizando a empresa na última hora. É o case do negócio. Então, porque tem muitas empresas que são compradas por outras porque ela tem domínio sobre um determinado assunto e ele quer agregar isso na empresa. Isso acaba, queira ou não, acaba ajudando e muito nesse assunto. Falando aqui um pouco de técnicas e metodologias do que você vem utilizando, explica para a gente como as metodologias de simulação e otimização têm trazido frutos para o trabalho do dia a dia, por exemplo, a programação linear de eventos discretos, qual que é o impacto disso em decisões? Boa pergunta. Pensa o seguinte, em indústrias gigantes, por exemplo, essa empresa de siderurgia que eu fiz parte, existia toda essa questão, como eu coloquei, de logística, inbound e outbound. A empresa ela recebe todos esses produtos, minério, carvão, fundentes, tal, transforma isso em bobinas e placas. Essas bobinas e placas, elas são movidas na hora que fica pronto, elas vão para um depósito de produto acabado e são movimentadas por uma ponte rolante. Uhum. São peças que pesam 30 toneladas, 20 toneladas, totalmente assim, completamente fora de mão, de você pegar, de você manusear com empilhadeira. Não existe empilhadeira, existe essa ponte rolante. Vamos imaginar que aí o cara tem a percepção que o dono da área ali, o gerente do depósito de produto acabado, começa a perceber que está tendo muita fila, que o produto sai da linha de produção e fica esperando um montão. E isso impacta a capacidade de produção, porque o cara vai ter que reduzir o custo, o ritmo de produção, para não ficar empilhando demais ali e encavalando o produto. Pensa que assim, o cara começa a ter a cisma que a quantidade de ponte rolante é insuficiente. Eu tenho que... Uma ponte rolante custa mais de 200 milhões de reais de você fazer um galpão. Como é que você... Onde eu quero chegar? A simulação para esse tipo de indústria é primordial, de o cara evitar de gastar dinheiro à toa. Porque daí eu vou pegar vários pedaços, vários intervalos de tempo e ver a performance da área. Falei, cara, quanto tempo que demorava para alçar a ponte rolante, de pegar o produto, içar, movimentar, deixar ali, colocar ela no suporte de produto. E às vezes a gente chegava nessa empresa, existia uma regra. Qualquer tipo de investimento acima de 10 milhões de reais tinha que ter um estudo de simulação por evento discreto associado. Caso contrário, nem era considerado. Então, são coisas que assim, eles cansaram de ver situações que a capacidade de produção era X. O cara tinha promessa, tinha a ideia que eu vou botar 20 milhões de reais em equipamento. Chegava, ficava 3 meses depois de pronto. É a mesma coisa. Então, assim, tem resultado. Em processos, em empresas que têm, indústrias que têm essa questão de caríssimo você alterar o layout, a simulação é a técnica mais utilizada.
mais utilizado. Evita que você tenha toda uma previsibilidade do que vai acontecer com a tua planta. Sim. O nível de recursos que você precisa, o número de equipamentos, a tua capacidade de produção, a tua formação de filha, que aí depois vai ser usada para você dimensionar os recursos. A área de manobra, o tamanho do galpão, a quantidade de ponte rolante, e assim vai. Então, assim, a técnica de simulação é importante nesse contexto. Eu evitar fazer investimentos desnecessários. A técnica de otimização. Vamos imaginar que assim, eu tenha um caminhão que eu preciso pegar vários produtos em vários lugares e fazer uma entrega. É o que muito hoje o Mercado Livre hoje tem Sim. Problema clássico, né, do Mercado Livre. O que o programa de otimização vai falar? Sem o programa de otimização, vai chegar um supervisor, vai chegar um cara que tem 15 anos, 20 anos de empresa e falar assim, olha, deixa primeiro aqui, ali, depois você volta. A otimização, eu posso considerar várias coisas ao mesmo tempo. Eu posso considerar o roteiro, eu posso considerar os trânsitos que ia ter naquele momento. Eu vou considerar a questão da velocidade do caminhão. Então, ele dá uma otimização, como o próprio nome diz, de performance gigantesca. De assim, um modelo, eu já vi casos assim. Uma vez eu fiz um modelo na mineração que fazia essa escolha de onde pegava. Assim, tinha um pedido de um cliente que eu tinha que pegar em várias minas. E dessas minas ele tinha que compor essa carga e levar para o cliente. Depois que a gente fez o modelo, deu 30% de redução de custo logístico. Nossa. Você imagina de custo logístico hoje, se você pegar numa indústria, é 30% do orçamento da empresa é com logístico. Porque pelo custo de combustível, o custo de utilização de terminais marítimos, de terminais de transferência, de terminais de transbordo, o custo de você levar de ferrovia é caríssimo. Caríssimo. Sim. O custo de frete, né, se você compra transporte terceirizado. Então, a otimização dá essa, assim, com o mesmo processo, com as mesmas problemáticas, se você colocar e modelar ela bem, ela vai te dar uma redução enorme de custo. Vai. Eu tenho... No OPEX. Então, otimização e simulação são técnicas que hoje eu vejo que assim, eu não entendo por que a galera de ciência de dados hoje não se fala tanto nisso. Bate total. Não fala mesmo. Bate total no machine learning, bate total na IA generativa e tal. E eu vejo que muitas empresas ainda não usufruíram do poder que a simulação e da otimização tem. O básico que a gente estava falando lá atrás. Que é o básico. Né? Eu tenho um amigo que ele é caminhoneiro, ele faz entrega, tem o SUVzinho lá de colocar. Cara, e é incrível, que você falou, eu lembrei. Então ele já fez entrega para várias empresas, né? E algumas que o pessoal claramente não usa nada de otimização, ele vê assim, o tempo que ele fica parado no lugar esperando entregar o produto que está lá no caminhãozinho. Cara, é um SUV. SUV você descarrega em meia hora inteiro e ainda sobrou tempo para o café. Mas às vezes ele passa 2, 3 horas num lugar porque chegou no horário inapropriado, que o cara não vai te atender, chegou na hora do rush de todos os outros caminhões maiores. Olha, essa questão que você está trazendo é um negócio interessante. Eu tive no Maranhão há 2 meses atrás, fazendo um assessment de um grupo lá, um grupo varejista muito relevante da região. E a gente foi fazer uma visita no CD. Né? Eu falei, nossa, a gente tava, o tema da discussão era logística, era de otimização logística e tal. Eu falei, nossa, vamos conhecer a operação, vamos no seu CD. O CD tinha 110 mil metros quadrados. Pensa nos 8 campos de futebol emendados, era o tamanho do CD. Aí a gente chegou e esse CD, ele recebe o material de fornecedores e ele expede material para os compradores, né? Para quem compra. A fila de fornecedores, 28 horas em média. O cara ficava 28 horas esperando para... Ô, louco! 28 horas para... Então, assim, essa questão da logística é muito relevante. Sim. É muito relevante. Quando eu penso logística e produção, eu vejo que assim, a aplicação de otimização é muito aderente. Precisa, porque assim, tem empresa que está desperdiçando dinheiro. Então, assim, você fazer um plano de descarga, de falar, nossa, eu tenho um CD, eu tenho um local de descarga que tem uma capacidade
por dia. E aí eu vou fazer uma modelagem que vai me falar, puxa, os caras vão ficar num ponto de apoio, e aí eu vou definir hora por hora, através de qual é os caminhões que vão vir baseados na criticidade dos estoques. Sim. É um modelo, sim, relativamente simples, mas que tem um impacto na operação e no resultado da empresa, e para quem está envolvido no processo, no caso dos caminhoneiros, gigante. Gigante. Não, todo mundo perde dinheiro. Gigante. Porque daí o cara vai cobrar mais frete, o cara não vai querer fazer transporte para essa empresa, que fala, não, eu já vou ficar lá 2 dias, um dia e meio. Vão ficar os piores, esse que é o pior. Vão ficar os piores. Vão ficar os piores, melhores. Vão ficar os piores. Então eu vejo que assim, otimização e simulação são técnicas assim que de extrema relevância no contexto empresarial. São sim. Eu vejo muito. Ver se ainda falando, fico mais certo ainda disso, porque está longe de mim, mas a gente observa e vê mesmo isso aí. Né? Agora, colocando o machine learning nessa cadeia de suprimentos, né, como que ele pode melhorar a previsão de demanda, ou a gestão de estoque e alocação de recursos em tempo real? Muito, porque assim, hoje você pega essas empresas que fazem orçamento, tudo numa indústria, numa empresa, começa com orçamento de vendas. Uhum. Esse orçamento de vendas ele vai ser insumo para eu definir minhas equipes operacionais, para eu definir os recursos, pensa em caminhões, em todos os equipamentos de movimentação, tudo depende disso. Força de vendas. A maioria das empresas não trabalham com previsão de vendas. Não trabalham. E assim, é o machine learning que dá eu vou pegar dados históricos, vou aplicar, vou analisar os dados, vai ter uma certa suposição sobre esses dados. Naturalmente, eu já vou ter uma indicação de qual modelo que eu poderia usar, qual técnica eu poderia usar. Então, essa simples tarefa de fazer uma previsão bem feita, e é o machine learning que dá, melhoraria demais os resultados das empresas. E eu vejo que assim, são pouquíssimas que trabalham nesse contexto, que estão maduras, que olham e falam, não, primeira coisa, passo de tudo. Como é que você faz sua previsão? É o pessoal de vendas que faz através de métodos de interação, método Delphi, puxa, uma votação. O que é? Não tem. Assim, tudo são técnicas assim, subjetivas que é um agrupamento de opiniões. E aí eu vejo o machine learning pode ser utilizado nesse contexto. Pode dar previsão também de performance de processo. Então, assim, eu tenho lá uma evolução, faço um tratamento, faço um treinamento com equipes de processo. Falo assim, nossa, eu faço uma condição simulada, eu vou aplicar um treinamento ou não? Qual é o impacto desse treinamento? É o famoso teste AB. Vem com machine learning. Então, eu vejo uma enormidade de aplicações também em compras, em logística, em produção, em RH. Agora a galera não usa RH? RH, no caso de questão de contratação, é uma aplicação fortíssima. Verdade. É o People Analytics. Então, assim, você tem o processo de match entre currículos e aderência das vagas, e você também tem a performance de falar, nossa, esse cara vai evadido, vai pedir demissão. Então, tem modelos que, assim, simples até, de construção, que dá esse insight. Fala, olha, vamos pegar o histórico da empresa. Esse cara tinha tantos anos de empresa, trabalhava em tal área, tinha esse certo salário. Esse cara pediu demissão ou não? Foi demitido ou não? Com base nisso aí, você também até esse ponto de um insight para a área de RH, você pode dar através de uma série de modelo de machine learning. Caraca, é verdade. Então, assim, tem vários casos que, assim, machine learning também, acho que... Agora, a galera não usa essas coisas porque desconhece que dá para usar ou é porque acha que é caro? Eu acho que é porque é complexo. Assim, é muito mais fácil. Isso aí você precisa ter acesso ao dado, você precisa procurar as fontes de informação, você tem que entender, resgatar dados históricos. Eu acho que assim, a maioria das pessoas veem que dão esse tipo de trabalho tem a barreira da codificação. Hoje em dia, para você fazer um negócio desse, perfeito, você precisa de saber um Python, você precisa saber um R. Então aí tem essa curva de aprendizado que algumas pessoas assim ainda insistem que não vale a pena.
Então, eu vejo que tem alguns motivos, assim, se você fazer uma pesquisa, tem alguns motivos que são bem prevalentes aí, que justificam. Tudo bem, eu entendo a complexidade, não é uma coisa que é feito em 2 meses, 1 mês, 2 meses. Mas, poxa, mesmo assim, será que eles acham que é complexo demais? Ah, tudo bem, eu não tenho gente para fazer, mas tem um monte de consultoria aí vendendo que pode te ajudar a fazer isso. Né? Que louca. E a inteligência artificial? Como é que ela pode ajudar na previsão e automação? A inteligência artificial eu vejo hoje um campo assim, né, voltado nessa parte de indústria. Tem uma aplicação importantíssima, né? Hoje a gente pega visão computacional, você tem reconhecimento. A inteligência artificial podia ser dividida em vários pedaços. Tem a parte de reconhecimento de padrões, que está muito próxima do machine learning. Tem a parte de visão computacional, que você faz o IoT, né? Você instala sensores nas suas máquinas e você faz... ou você faz uma análise do comportamento numérico, você pega, né, os sensores disparam criam, né, geram vários números, e aí você analisa os números, e você pode analisar imagens. Analisar imagens. E eu vejo que, assim, no campo da manutenção, empresas precisam... A questão de manutenção é hora parada. Se a manutenção um equipamento quebra, isso significa que a máquina vai ficar parada. A máquina parada, você não tem produção. Sim. E o custo fixo da empresa continua o mesmo. Então, máquina parada é sinônimo de prejuízo. E eu vejo que muitas das aplicações, assim, muito do contexto de manutenção, a inteligência artificial poderia ajudar. Poderia ajudar, porque daí você conjuga. Você coloca um sensor através de IoT. Esse IoT gera dados. Esses dados eu posso usar a inteligência artificial para criar variáveis. E aí, a hora que eu crio variáveis, eu despejo num banco, posso analisar isso no machine learning. Reconhecer padrões. Então, eu tenho várias tecnologias sendo utilizadas para gerar um fim, que é um reconhecimento de um padrão. Sim. E eu vejo que ainda assim, tem algumas empresas tipo Vale, Petrobras, que já estão, né, com uma certa Anglo América, que estão com uma boa maturidade, mas tem muitas outras que não. Então, essa questão do IoT, a inteligência artificial vem como um complemento, como uma viabilização do IoT e da indústria 4.0 como uma referência, principalmente em manutenção. Verdade. Eu vejo manutenção um campo fértil de aplicação de inteligência artificial. E que, de novo, né, a inteligência artificial ela serve como uma estratégia, uma alternativa para você enriquecer as suas variáveis. Você vai fazer uma análise de uma imagem e vai gerar várias informações sobre essa imagem. Sim. Ela não é um fim em si, e sim um meio para você aumentar a sua capacidade de análise. Verdade. Vejo assim a inteligência artificial, principalmente nas indústrias. Não, você está falando isso e eu estou fazendo uma associação, por exemplo, com os novos carros elétricos ou carros da Fórmula 1 que tem sensor para tudo quanto é lado e eles conseguem simular absolutamente tudo. O cara consegue simular, falando de Fórmula 1, o desempenho que ele teve na pista X, ele consegue, e com os dados captados ali, ele consegue simular como o carro vai ser em todas as outras pistas do campeonato. E o que ele precisa mexer, o que ele precisa colocar, trocar, mexer antes Talvez da seja corrida, a questão né? da Fórmula 1, e hoje eu vejo lá, né, a escuderia que o Max Verstappen a escuderia que é da Red Bull, a Oracle tem uma participação grande. A parte de análise de dados da Red Bull é uma coxa de retalhos de várias técnicas. Os caras usam simulação para gerar os insights finais, gerar as conclusões, mas a forma como cria inteligência artificial junto com a IoT para capturar as informações. E aí essas informações são persistidas num banco de dados na cloud, e aí esse banco de dados é usado consumido por essa técnica de simulação para gerar os insights, gerar as estratégias de parada, de uma série de coisas. Sim. E se isso faz acontecer, isso na Fórmula 1 já faz isso há alguns anos, não é tão caro assim. Vide custo-benefício é colocar e implantar nas indústrias. Perfeito. Né? Não tem nada. E o tempo nosso está acabando, antes que o
nos corta aqui, não vai nem dar para chegar em todas as perguntas que eu queria fazer, mas vou fazer uma última aqui. Como a gente pode colocar a inteligência artificial, machine learning ou outras técnicas de modelagem ou simulação para as iniciativas de sustentabilidade e na eficiência energética? É um campo que eu tenho acompanhado, não tenho tanta assim, né, tanta fluência como indústria, mas eu vejo que assim, principalmente na eficiência energética, questão de manutenção. Sim. Também, assim, né, recentemente eu fui no Rio Grande do Norte passar as férias e vi lá turbinas eólicas lá, tem milhares de turbinas eólicas pelo estado. E a questão de manutenção, eu tive a oportunidade de conversar com um engenheiro de uma eólica lá, que ele falou, pô, a gente está extremamente assim, interessado em alavancar a nossa capacidade de capturar dados e fazer análise via machine learning. Sim. E aí, de novo, essa questão da captura das informações, tem sensores mapeando o rotor, a forma como o rotor está sendo girado, tem a questão da aparência do equipamento também, porque daí é verdade. Tem a questão da aparência sendo monitorada também. Então, as aplicações, vejo muita similaridade com manutenção de indústrias de base. E se você pensar bem, a sustentabilidade ela se dá em toda a cadeia, né? Desde a geração até a indústria que a gente acabou de falar, que o equipamento não quebrou e ficou parado. Porque a sustentabilidade na minha visão, o que é? Você tem equipamentos que geram energia limpa ou que reciclam, e tudo reciclam produtos, reciclam, né? E a forma que você tem são equipamentos que fazem essa reciclagem, que fazem essa indústria da sustentabilidade girar. E aí, de novo, tem essa questão, todo equipamento tem manutenção. Tem sensor, tem coleta de informação, tem inteligência artificial para trabalhar as informações e tem o machine learning. Então, o cockpit me parece muito similar a qualquer outro equipamento. Sim, verdade. É verdade, sim. Cara, Fernandão, maravilha, cara. O tempo passou rápido demais. Agora que eu vi que já tá dando a nossa hora aqui. E ainda faltava mais um monte de perguntas que eu queria fazer aqui. É sinal que o papo foi legal. Eu agradeço demais a oportunidade aí. Incrível aí, fazer parte do seu canal aí. Não, valeu. E a gente volta aqui para terminar essa aqui e conversar outras coisas que a gente estava conversando lá no backstage. Isso, exatamente. Beleza, Matheus. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, cara. Boa noite a todos. Tchau, tchau.